Eu começo a edição de hoje do JSD com a repórter Mariana Távora, que tem informações sobre a tragédia anunciada que aconteceu em Aparecida de Goiânia, onde um jovem perdeu a vida depois de um ponto de ônibus cair sobre ele. Mariana, é com você. Boa noite. Boa noite, Adriana. Excelente noite para todos que nos assistem. Pois é, infelizmente o corpo desse jovem de 27 anos foi enterrado hoje em Aparecida de Goiânia. Toda a família dele que estava aqui em Aparecida esperou a mãe dele chegar, já que ela não morava aqui no estado de Goiás. Foi um momento de muita comoção e de muita tristeza para todos. Em relação a isso que aconteceu, esse acidente que causou a morte dele, quando esse abrigo em Aparecida de Goiânia caiu sobre ele, a Defesa Civil fez uma vistoria em diversos pontos da cidade, inclusive pontos que foram denunciados pela própria população que estariam prejudicados, danificados. 8 abrigos foram interditados e eles precisam então serem demolidos e construídos novos. Outros tantos vão precisar de reformas e isso vai fazer parte de um relatório que vai ser entregue para a Prefeitura de Goiânia para que os órgãos da Prefeitura tomem as medidas cabíveis para resolver esse problema. O repórter Matheus Oliveira hoje fez inclusive uma matéria, acompanhou equipes da Defesa Civil em relação a essa fiscalização e agora a gente vê na matéria do Matheus. A precariedade e falta de manutenção dos pontos de ônibus da região metropolitana de Goiânia não são uma novidade. O usuário conhece de perto o problema e a Defesa Civil de Aparecida de Goiânia já havia alertado sobre os riscos. Um relatório entregue a 11 órgãos ligados ao transporte coletivo. Em outubro de 2022, os abrigos presentes no município não possuem iluminação adequada e cobertura, além de poluição visual, como mato alto e aspecto de abandono. O levantamento também averiguou que a maioria dos abrigos de Aparecida são de concreto armado e possuem peso elevado. O texto ainda alerta que isso pode expor os usuários ao perigo. Ainda de acordo com o documento, a manutenção dos pontos não é feita na frequência correta, sobretudo nas áreas mais periféricas. O relatório foi enviado para Lego, CMTC, CREA, Ministério Público e gabinetes da Prefeitura de Aparecida. A maioria carimbou e assinou a data de recebimento. Juliano Cardoso, perito ambiental e ex-superintendente da Defesa Civil de Aparecida, que assinou o relatório, explica que vários pontos estão na mesma condição do que caiu e matou o ajudante de pedreiro, Wellington Oliveira, de 27 anos. Isso foi uma tragédia anunciada, visto que no ano passado, em setembro, nós fizemos um trabalho gigantesco, mapeamos, trouxemos a realidade desses pontos de ônibus para a Prefeitura, que não tem como desconhecer, dizer que não conhecia. Além do relatório técnico, nós oficiamos todos os órgãos que, direto ou indiretamente, têm responsabilidade com a gestão, com a manutenção, com a instalação desses abrigos, para o usuário do sistema de transporte coletivo. No WhatsApp da TV Serra Dourada, recebemos inúmeras denúncias. Na Vila Souza, também em Aparecida, o ponto caiu e o local está abandonado. É o mais mal feito que ele já fez na vida. Esse aqui, olha a estrutura dele aí, ó. Há rachaduras neste ponto da Avenida Escultor Veiga Vale, no Parque Veiga Jardim. A base do abrigo na Praça Limoeiro, no setor Nova Cidade, também em Aparecida, está com a ferragem à mostra. Há alguns meses, segundo a moradora que fez o vídeo. A situação que não está esse ponto. Todo quebrado, o carro bateu, já tem... Foi desde o ano passado que o carro bateu aqui e ficou nessa situação. Pontos de concreto também são um problema na GO 070, região noroeste de Goiânia, ao lado da barreira policial, no sentido Goianira. Assim como este em Senador Canedo e na Avenida Goiás, no Recanto do Bosque, na capital. Próximo ao local onde o Wellington morreu, na Avenida Central, no Parque Ibirapuera, fizemos este flagrante. A passageira preferiu esperar o ônibus fora do abrigo. Minutos depois, a Defesa Civil chegou para vistoriar o local. A Defesa Civil isolou essa estrutura porque não tem mais condições de abrigar os passageiros. Nas imagens do Wilton Santiago é possível a gente ver que a estrutura aqui do lado direito cedeu, não suportou o peso desse concreto. Tem rachaduras tanto na parte de baixo quanto na parte de cima também. Aqui na cobertura, a rachadura ela sai da coluna e vem até
aqui na ponta. E na parte de baixo também a gente encontra aqui alguns locais que mostram como essa estrutura ela está precária. O que tem que fazer é pegar o caminhão MUC, pegar maquinário, pegar pessoal e ir tirando esses pontos já imediatamente. Deveria ter começado ontem. Mas afinal, de quem é a responsabilidade pela manutenção dos pontos? Um documento de janeiro de 2018, assinado por representantes da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, a CDTC, presidida na época pelo então prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, diz que são os municípios, integrantes da rede metropolitana de transportes coletivos, os responsáveis por promover a manutenção, realocação ou instalação de abrigos nos pontos de parada. Essa deliberação foi reforçada em nota pelo consórcio Redimob e CMTC. E em nota, a Prefeitura de Aparecida informou que lamenta o ocorrido e que não instalou o abrigo de concreto e que o sistema de transporte e fiscalização é de responsabilidade dos últimos órgãos citados. Além disso, informou que a Defesa Civil vai inspecionar os demais pontos da cidade sem citar o relatório entregue há 5 meses. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte do ajudante de pedreiro. O laudo da Polícia Técnico-Científica, que vai abordar várias questões, deve ficar pronto em até 10 dias.